irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, no capítulo 1. Hoje nós estaremos retomando as nossas séries de mensagens sobre as cartas do apóstolo Paulo. E hoje a gente vai iniciar a carta aos Coríntios. Vamos aprender, ou se não, relembrar o que o Senhor nos ensinou, qual foi o contexto do que o apóstolo Paulo teve ali, o que aconteceu com os coríntios, especificamente na primeira carta. E hoje nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 18, do 1 ao 18. Sei que pela hora nós não conseguiremos ler ou trabalhar todos os textos, os 18 textos, mas estaremos vendo o sentido pleno, para a gente entender. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 ao 18. Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado à vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, da maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos vocês uma só coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe que há em vós contendas. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também da casa de Estéfanas, além deste não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Versículo 18, para terminar. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Meus irmãos, nós estamos, como eu disse, iniciando essa série de estudos e eu pretendo, se assim for da vontade de Deus, passar aí uns 3 a 4 domingos trabalhando toda a carta de 1 Coríntios. E aí, já uma orientação aos irmãos, inclusive quando você for estudar a Bíblia em casa, quando você for ler a Bíblia, quando você for estudar de fato a palavra de Deus, porque não é só ler, mas é ler e meditar, assim que o Senhor nos ensina, medite de dia e de noite. Você precisa meditar, e para meditar corretamente, para meditar bem, você precisa ter elementos hermenêuticos, elementos exegéticos, E o que é isso? Você precisa ler o texto, entender o contexto do texto,
né, o que estava acontecendo naquela época, então, o contexto, por que foi escrito aquilo ali, certo? E a aplicabilidade na época. Então, veja, você lê o texto, você entende o que estava acontecendo naquela época, qual era o contexto histórico da época, o porquê foi escrito aquele texto, para quem, né? E a aplicabilidade na época. E só então nós podemos tirar aquilo ali e trazer para a nossa realidade. Certo? Porque se nós não fizermos isso, nós não estaremos honrando o texto. A gente tem muita igreja aí que pega um texto fora de contexto para trazer para o seu pretexto. Não é isso? Eu tenho um pretexto, eu quero usar um brinco. Aí eu pego um texto fora de contexto, trago para mim para ser pretexto daquilo que eu quero fazer. Então, isso está errado. Nós precisamos entender o que o texto quis dizer na época, para quem, o motivo, a aplicabilidade na época, e depois a gente traz para o nosso contexto. E a partir disso, nós acabamos de ouvir, você vai estudar a sua Bíblia em casa assim. E hoje nós vamos iniciar efetivamente assim também. Então, primeiro de tudo, qual era o contexto da igreja de Corinto, né? Onde foi criada a igreja de Corinto? A igreja de Corinto foi criada pelo apóstolo Paulo, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo em meados da sua segunda viagem missionária. Então, ali, quando Paulo viajou ali pela cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária, cerca de 55 a 52, 55 depois de Cristo, ele instaurou, ele plantou, por meio do Espírito Santo, aquela igreja ali naquela cidade. E aquela cidade era uma cidade muito importante. Os alunos que estão mais lembrados aí de história vai saber que naquela época existiam aquelas cidades monópolis, né? Aquelas cidades grandes, né? Que se destacavam das demais porque eram cidades comerciais, cidades portuárias. Recife é uma cidade comercial, uma cidade portuária, né? Então, não tanto agora, né? Mas antigamente, alguns anos atrás, né? Todo comércio para vir, talvez, para o Nordeste, boa parte se passava por Recife, não é isso? O comércio, o alimento, a exportação e importação. Quem não sabe, né? Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas foi uma cidade de Ipojuca, né? Mas é uma praia ali de Ipojuca, onde os escravos, né? Eles eram comercializados ali ilegalmente e eram chamados de chegou as galinhas, né? Chegou as galinhas. Então, Porto de Galinhas, porque o comércio mercante ali, fraudulento de escravos, circundava por ali. Então, meus irmãos, Corinto era essa cidade. Existia vários templos pagãos ali na cidade de Corinto, inclusive um templo de prostituição, né? Um templo ali dedicado à deusa Afrodite, né? E aquela deusa do amor, onde as pessoas praticavam sexo, praticavam prostituição naquele templo. Por exemplo, eles acreditavam, inclusive, não só os gregos, né, mas os romanos também, na fertilidade, não apenas da procriação, mas da colheita. Então, tudo que era dedicado à deusa da fertilidade, né, tudo que era feito ia ser bem sucedido, não só a fecundação, mas também a plantação. Então, Corinto está ali nesse contexto. E aí, quando Paulo planta aquela igreja, Paulo institui ali a doutrina de Cristo, Paulo ensina, né, os padrões que Cristo quer que nós tenhamos quanto igreja, mas Paulo sai ali, né? Paulo continua. Paulo não é uma pessoa, não foi um pastor que era pastor local, como Timóteo. Timóteo era um pastor local, né? Mas Paulo era aquele que plantava a igreja, ensinava a igreja e depois saía a plantar outras igrejas. E aí, na sua terceira viagem missionária, ali ele estava na cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo recebe algum grupo de irmãos, né?
recebe uma carta desses irmãos dizendo que está tendo um problema sério na igreja de Corinto. Podemos conjecturar que das igrejas plantadas por Paulo, Corinto foi uma das igrejas que mais teve problema. Corinto foi uma da igreja que tinha problemas sérios, internos e externos. E aí toda a carta ela é dividida por blocos, né? Vai ter momentos que Paulo vai falar da unidade, onde a igreja está sofrendo com partidarismo, né? Pessoas que estão levantando bandeira, e é isso que a gente vai se ater hoje, se o tempo der. A ele sem mancha, sem mácula, irrepreensíveis, daquele que não tem do que se envergonhar. Verso 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão. Então aí, meus irmãos, Paulo já inicia agora o assunto central dos primeiros capítulos, dos primeiros 4 capítulos, ou os primeiros blocos, que é a comunhão. Porque sem comunhão, uma igreja ela não subsiste. A Bíblia vai dizer, um reino dividido não fica de pé, não subsiste. Então, Paulo agora já vai iniciar tocando o dedo na ferida da igreja de Corinto, que é a comunhão. Certa vez eu li no Jornal Batista um artigo dizendo o seguinte, existe igreja problemática? Era uma pergunta. No Jornal Batista dizia, e o pastor lá dizia o seguinte, não, ele respondia, Osiel, não existe igreja problemática. O que existe é uma igreja, é uma liderança desorganizada. Ele dizia, existe igreja problemática? Não. O que existe é uma liderança desorganizada. E é verdade. Por quê? Porque a igreja de Corinto, a liderança estava calada diante de tudo que estava acontecendo. As pessoas estavam praticando o pecado e a igreja estava praticamente dizendo assim, não, vamos deixar ele aqui no cantinho porque é melhor ele aqui do que no mundo. Já viu algum pastor dizer isso? É melhor ele aqui, do jeitinho que ele está, a gente olhando ele, do que ele no mundo perdido. Na verdade, ele está perdido do mesmo jeito. Ou aqui ou lá, ele está perdido do mesmo jeito. Precisa ser trabalhado. Né? Então, Paulo aqui ele vai dizer, olha, vocês foram chamados à comunhão do Filho de Jesus Cristo, né, nosso Senhor. Verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor, ele está dizendo o seguinte, em nome de Jesus, Paulo está gritando, eu estou pedindo a vocês agora, prestem atenção, em nome de Jesus, que vocês falem a mesma coisa. Percebe? Paulo está chamando agora, dizendo, olha, vocês precisam falar uma coisa só. Porque cada um está dizendo uma coisa na igreja. É igual algumas igrejas pentecostais que existem aí. Tem algumas igrejas pentecostais, eu já presenciei. Posso dizer com propriedade, porque eu já vi muitas. Eu já fui convidado para pregar em muita igreja pentecostal. E no bairro que eu fazia parte, tinha muita igreja. Toda esquina tinha uma igreja pentecostal. Então, a gente, por ser pastor, a gente é chamado. Eu não digo qual é por uma questão ética, mas a gente sabe que são filhos de Deus também. Mas precisam se ajustar, como a gente também precisa ajustar alguma coisa. Né? Mas qual é o problema de algumas igrejas pentecostais? Cada um diz uma coisa. Até na liturgia de culto não tem uma... Né? Fulano chegou, vai dar uma palavra agora. Né? Não sabe nem de onde o irmão veio. Né? O que o irmão fez, aí chama o irmão para o púlpito para dar uma palavra. Tem alguma igreja que faz isso. Eu já fui várias vezes, cheguei lá no cantinho, escondidinho para não dar palavra nenhuma. Irmão fulano, vem cá dar uma palavra. Né? Então, perceba que Paulo já vai dizer, olha, vocês precisam dizer uma só coisa. Verso 10, né? Inteiramente unidos, que não haja entre vocês divisão. Meu irmão, divisão é a raiz que derruba a parede. É meio contraditório, né? Mas já viu raiz de pé de coco? Se você plantar um pé de coco perto da sua casa, tenha certeza que você vai ter rachadura na parede da sua casa. Perto do muro, vai ter problema no muro. Até depois, se você quiser tirar o pé de coco, para cavar de novo, vai ter dificuldade para cavar, porque a raiz vai estar lá, entranhada. Então, a divisão na igreja é o que racha as paredes da igreja. É o que derruba os alicerces da igreja.
ela vai minando na raiz, na base. Por isso que Paulo está dizendo, vocês precisam ser unidos, vocês precisam estar de mãos dadas, falando só uma palavra. Então, a primeira coisa é isso. Amém? Vamos continuar. Prometo terminar. Me permita passar 5 minutos aí. Verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. O que aconteceu aqui? Paulo, quando plantou a igreja, quando ensinou a igreja, ele depois saiu, foi plantar outras igrejas. E no meio do percurso, outras pessoas estiveram na igreja de Corinto. Por exemplo, uma das pessoas que estiveram foi Apolo. Apolo, ele passou na igreja, instruiu os irmãos na igreja. Vai explodir esse som. Vai explodir o caixa. Retiro, Senhor, o que eu digo é o trabalho do pobre, né? É o trabalho do servo. Então, deixa ele trabalhar em paz. E aí, Apolo foi um dos que passou também, né, na igreja e deixou a marca dele, deixou o ensinamento dele. Posteriormente veio também Cefas. Quem foi Cefas? Quem sabe quem é Cefas? Fala aí. Cefas foi Pedro, né? O apóstolo Pedro, né? Cefas é o mesmo Pedro, né? Então Pedro passou lá também, e olha que Pedro era conhecido como pai da igreja, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Pedro era conhecido como se fosse o líder dos apóstolos, né? Era o grande líder dos apóstolos, aquele que torou a orelha do soldado, aquele que negou Jesus, mas foi transformado, né? E naquela época era um homem que quando ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Então veja que Pedro era referência, né? Então Pedro passou ali naquela igreja também e deixou a marca dele, né? Deixou o legado dele, o ensino dele. Então passou Paulo, passou Apolo, passou Cefas. Mas, além disso, tinha um outro grupo que dizia, olha, eu não sigo nenhum desses caras aí. Esses caras são terrenos, né? A elite eclesiástica da igreja dizia, eu quero aprender com Cristo. Eu sou de Cristo, né? E aí tinha esse partidarismo, a igreja estava dividida entre blocos. Um grupo era de Paulo, um grupo era de Pedro, um de Apolo e um de os mais santos eram de Cristo, né? Então Paulo vai justamente dizer isso. Imagina Paulo escrevendo uma carta, respondendo isso e dizendo para pessoas que talvez não gostavam dele, né? Quem era do grupo de Apolo é porque não gostava do grupo de Paulo, não é? Então aquele grupo talvez tinha que entender também, tinha que baixar a cabeça e ouvir o apóstolo falar, né? Por isso que lá no início, no versículo 1, se você ler em casa depois, Paulo vai defender o seu apostolado. Olha, quem me chamou foi Jesus. Porque qual é o critério para ser apóstolo? Hoje em dia está surgindo um monte de apóstolo aí, viu? Não vá nessa onda, não. Um monte de apóstolo subindo aí. Qual é o critério para o apostolado? Primeiro, ter aprendido com Jesus. Diretamente com Jesus. Ter visto Jesus. Os 12 viram Jesus, não foi? Aprenderam com Jesus, ter visto Jesus e terem sido chamados por Ele. Entende? Jesus chamou eles para aquela missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Jesus chamou. Jesus não disse qualquer um, não, assim não, né? Disse a eles para deles multiplicar. Então, os discípulos multiplicaram e hoje nós multiplicamos. Mas o chamado ao apostolado foi aos 12. Depois Judas, né, saiu aí da jogada, entrou Matias. Então Paulo era questionado também em seu apostolado. Porque ele não estava na época de Jesus. Além disso, Paulo, como a gente viu no domingo retrasado, era um judeu da dispersão. Paulo não era judeu de Judá, né, ali da Judéia, né? E Paulo, então, no versículo 1, Paulo vai defender, olha, eu aprendi com Cristo, foi Ele que me chamou.
na carta de Gálatas, quando a gente for ver, ele vai mais sem fato que dizer, olha, eu não aprendi com os discípulos que estão lá, não. Muito pelo contrário, eu estive com eles, não aprendi nada. Porque eu aprendi foi do Senhor Jesus. Foi Ele que me chamou. E aonde foi que Jesus chamou Paulo? No caminho de Damasco, quando ele chamou, derrubou ele do cavalo, disse, vá agora para uma casa, vou instruir você, e agora você vai ser também perseguido por amor ao meu nome. Então, Paulo está dizendo agora, nesse momento, verso 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou porventura vocês foram batizados em nome de Paulo? Que é isso, olha, quem foi que morreu por vocês? Jesus está dividido? Foi Paulo que foi crucificado? Pedro? Todos nós estamos na mesma unidade, no mesmo pensamento. Porventura, foram vocês batizados por Paulo? Verso 14. Dou graças a Deus, olha, obrigado, Jesus, que eu não batizei vocês. Para aí. Que lapada Paulo está dando, né? Paulo está dando uma lapada. Graças a Deus eu dou, porque eu não batizei vocês. Opa, peraí, batizei. Aí ele lembra, né? Batizei Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foram batizados em meu nome. Batizei, eita, lembrei. Batizei também Estéfanas. Além desse, eu não me lembro se batizei mais algum. Veja o que Paulo está dizendo na carta, né? Batizei Crispo, Gaio. Epa, batizei também fulano, mas que eu me lembre, não batizei mais nenhum, não. Para depois vocês dizer que foram batizados por mim. Ele está dizendo o seguinte, eu sou do grupo de Paulo, porque eu fui batizado por Paulo, entende? Tem muito pastor aí que quando chega na igreja, me permita trazer para a nossa realidade de hoje. Tem muito pastor que chega na igreja, a primeira coisa que ele faz é consagrar diácono. Você sabia disso? Ele pergunta, tem algum diácono aí para consagrar? Tem algum diácono para consagrar? Por quê? Porque aquele diácono que ele consagra, ele acha que ele vai ser o escudo dele. Vai ser aquele grupo que vai estar sempre do lado do pastor, contra aqueles outros que já foram ordenados anteriormente. Aí ele toma consagrar diácono, toma batizar gente, por quê? Porque ele quer gente que esteja com ele, para dizer, eu sou do pastor fulano. O pastor fulano interagiu na minha vida, entende? Então, Paulo está dizendo exatamente isso aqui, ó. Olha, eu não batizei ninguém aí, não. Eu não tenho parcelas, eu não devo nada nenhum aí, não, para ninguém. Está dizendo que é do meu grupo, não. A gente é um no Senhor. Amém? Verso 17, estamos terminando, só falta 2. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu fui chamado para pregar o evangelho. Não pela minha própria sabedoria, não por aquilo que eu aprendi. Se você vê, quem estava aqui domingo retrasado, viu o perfil, né? A biografia de Paulo, né? Paulo foi um cara extremamente sábio, que aprendeu aos pés de Gamaliel, um possível doutor da lei, fariseu, falava todas as línguas do Oriente Conhecido. Então, ele poderia dizer, olha, eu posso fazer, porque eu sei fazer. Mas ele dizia, não, é a cruz de Cristo, é a graça do Senhor, é a misericórdia dele nas nossas vidas. Para terminar, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o quê? Poder de Deus. Para terminar aqui, a gente vai retomar semana que vem, a partir do verso 19, salve aí, se você quiser ler em casa, para depois a gente ler aqui e você já tirar suas dúvidas. O que é que Paulo está fechando essa linha de raciocínio dele? Paulo está dizendo o seguinte, olha, certamente o que eu estou escrevendo para vocês, o que eu estou dizendo para vocês, quem não é de Deus vai entender como loucura. Aquela pessoa que não quer repreensão, pode chegar o pastor, pode chegar o diácono, pode chegar qualquer um, ela não vai ouvir. Por quê? Porque ela está no erro e não quer sair do erro. Ela não quer repreensão, ela não quer exortação. Então a palavra que vem para ela é loucura. Entende? É loucura.
eu estou errado, estou todo troncho. Timóteo chega para mim, pastor, você precisa mudar. Eu sou o pastor, Timóteo. Como é que você está dizendo isso para mim? Não, Timóteo, você está errado. Mude seu conceito de pensar. O que chega para o meu ouvido de Timóteo é loucura. Mas se eu sou salvo, se eu temo ao Senhor, quando chega a palavra da repreensão, eu entendo como não é de Timóteo, mas é o poder de Deus nas nossas vidas. Entenderam? Entende que, veja que não se distancia tanto os problemas da igreja de Corinto para os problemas que a igreja do Senhor, e quando eu digo igreja do Senhor, eu não digo Alto Zé do Pinho, eu digo a igreja do Senhor, tem sofrido nos dias atuais. Nós somos bombardeados por problemas sexuais, nós somos bombardeados pela política, nós somos bombardeados pela nossa forma de pensar, nós somos bombardeados porque a gente acha que a gente estudou um pouquinho, sabe tudo e não quer escutar. E aí gera o quê? Divisão. Quando gera divisão, aí, meu amigo, o problema está instalado e precisa, com muita oração, com muito joelho no pó, pedindo a Deus que continue perseverando na sua igreja, segurando a sua igreja, que é Ele que sustenta a igreja do Senhor. Então, uma igreja dividida não subsiste. Então, o primeiro bloco, e a gente vai retomar isso semana que vem, é a divisão da igreja, é a falta de unidade, a falta de comunhão, que gera esses problemas, que na verdade eu posso, assim, ser ousado em dizer, a divisão na igreja gera todos os outros problemas. E gera também a omissão da liderança, vamos dizer assim. A omissão da liderança. Porque o problema da igreja, um dos problemas também da igreja de Corinto, era a omissão da liderança. Né? Os líderes estavam vendo o problema acontecendo e não falavam nada. Eu vou orar por esses irmãos. Eu vou orar por ele. Meus irmãos, eu sei que é rápido, né? Mas nós estamos ajustando aí para a gente ter um momento de vocês perguntarem. Eu sei que vocês estão cheios de perguntas aí. Se eu não souber, Manassés sabe, Manassés responde. Tá certo? O menor, né? Amém. Quem está gostando diz amém. Amém. Então, chame alguém para vir domingo que vem, venha, não perca, traga seu bloquinho de nota para você ir anotando e a gente ir estudando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento.